Nayá, Nayá, eu acabei de me apaixonar. Nayá, esse é o nome da minha neta, que nasceu junto com o portal da primavera, nos inundando de amor e trazendo uma força de esperança e renovação. Um nome que carrega uma memória ancestral ligada a uma das mais belas e enigmáticas plantas do planeta, a Vitória Régia. Hoje quero te convidar a mergulhar comigo na história da Rainha das Águas, que atravessa mitos e ciência, natureza e espiritualidade, colonialismo e ecologia viva. Eu sou Érica Fernandes Pinto e esse é mais um vídeo do canal Valores Culturais da Natureza, onde a gente busca compreender essa intrínseca relação entre natureza, cultura e espiritualidade. Uma homenagem à minha neta e também à minha recente reconexão com esse bioma tão especial que é a Amazônia. Muito além de uma flor exuberante, a Vitória Régia é um ícone da inteligência e da engenhosidade da natureza. Uma das maiores plantas aquáticas do mundo, símbolo de beleza, resistência e adaptação que há séculos intriga naturalistas e pesquisadores de diversas áreas. Como uma folha tão grande consegue flutuar? Por que ela não afunda nem sob chuvas torrenciais? Como resiste à força das águas sem ser levada pelas correntezas? Essas perguntas atravessaram tanto a ciência quanto os mitos, e é justamente nesse encontro que mora a sua maior magia. A Vitória Régia ganhou esse nome no contexto europeu homenageando a realeza, mas ela remete a uma narrativa indígena amazônica bem conhecida e, ao mesmo tempo, às vezes mal compreendida. Segundo algumas tradições, Nayá era uma jovem que se apaixonou pela lua, Jaci. Encantada por seu brilho prateado, sonhava em ser escolhida por ela para se tornar uma estrela no céu. Certa noite, ao ver o reflexo da lua no rio, se lançou nas águas em busca desse encontro e acabou se afogando. Mas a sua entrega não foi em vão. Tocada pelo gesto de amor e pela determinação da jovem, Jaci transformou Nayá em uma estrela das águas, a primeira flor que nasceu nos rios e que se abre somente à noite para reverenciar e refletir a luz da lua. Durante muito tempo e ainda hoje, histórias como essa são chamadas de lendas populares, como se fossem apenas historinhas, algo meio infantil. A redução de narrativas mitológicas indígenas à categoria de folclore, no entanto, ela faz parte de um processo de apagamento e de deslegitimação dessas culturas e das suas cosmologias bastante complexas. Por isso é importante lembrar que a chamada lenda da Vitória Régia é muito mais do que uma ficção ingênua ou um conto de entretenimento. Ela é uma expressão de espiritualidades vivas e pulsantes, profundamente conectadas à natureza, aos ciclos ecológicos e à experiência concreta dos povos amazônicos com seu território. Mas como foi que essa majestosa planta da Amazônia ganhou o nome de rainha? A história registrada pela ciência ocidental começa no século XIX, quando naturalistas europeus encontraram essa planta na Amazônia no início dos anos de 1800. Em 1837, o botânico inglês John Lindley publicou sua descrição científica, batizou-a de Vitória Régia em homenagem à Rainha Vitória do Reino Unido, uma nomenclatura que mais tarde foi ajustada para Victoria Amazônica, como ela é conhecida atualmente. Esse batismo não foi algo neutro. Ao receber o nome de Vitória Régia, essa planta passou a ocupar um lugar simbólico muito específico, tornou-se um emblema do Império Britânico em sua fase de máxima expansão. A flor exótica e monumental das águas amazônicas, aparentemente indomável, passou a ser exibida como um troféu científico e político. Esse processo de apropriação da Vitória Régia como um símbolo de poder e dominação colonial foi narrado em um livro de Tatiana Holloway, intitulado A Flor do Império. Segundo a autora, levar sementes de Vitória Régia para cultivar nos jardins dos palácios europeus se transformou quase numa obsessão entre os botânicos da época. Cultivar essa planta fora das selvas tropicais foi visto como um desafio épico que cativou o mundo.
E não é por acaso que essa planta recebeu o nome de Vitória. Vencer essa empreitada significava demonstrar domínio não apenas sobre a natureza, mas também sobre os territórios coloniais de onde ela vinha. A tal Rainha Vitória, que acabou emprestando seu nome à planta, foi uma das monarcas mais icônicas da história moderna. Ela é literalmente uma figura que definiu toda uma época, que foi chamada de Era Vitoriana. Assumiu o trono da Inglaterra quando tinha 18 anos. Conta-se que a grande rainha tinha apenas 1,5 metros de altura, mas falava várias línguas, inclusive a de povos colonizados lá na Índia. Sobreviveu a 6 tentativas de assassinato e protagonizou um dos reinados mais longos da história. Durante seu governo, o Império Britânico se expandiu por vários continentes. Cidades, lagos, montanhas passaram a carregar o seu nome. Mais de uma centena de lugares foram batizados em sua homenagem. A planta sul-americana, ao ser nomeada em sua honra, tornou-se parte desse gesto simbólico de nomear para dominar. Mas a Vitória Régia não se deixou reduzir apenas a um símbolo. A sua complexa estrutura desafiou os conhecimentos de cientistas e de engenheiros. A planta era considerada um enigma botânico e estrutural. Folhas gigantes capazes de flutuar e resistir às intempéries climáticas, sustentadas por uma complexa rede de nervuras que lembrava uma verdadeira obra de engenharia. O primeiro que conseguiu cultivar essa planta com sucesso na Europa foi o jardineiro e arquiteto britânico Joseph Paxton, que estudou detalhadamente a biologia e a estrutura das Vitórias Régias. Inspirado nelas, ele projetou o Palácio de Cristal, uma grande estrutura modular em ferro fundido e vidro construída em 1851, que foi considerada uma obra revolucionária na sua época. Assim, a planta amazônica não apenas adornou os jardins imperiais, ela também ensinou engenharia ao mundo, traduzindo a inteligência ecológica em formas arquitetônicas. O desfecho desse edifício é um tanto simbólico. Em 1936, ele foi destruído por um grande incêndio que consumiu praticamente toda a sua estrutura em poucas horas. Nos jornais da época, o episódio foi noticiado como o fim de uma era. E é aqui que a nossa história ganha camadas ainda mais intrigantes. Enquanto as forças imperiais buscavam dominar a natureza, extrair suas riquezas e exibi-las como troféus, era essa mesma natureza, complexa, viva e relacional, que oferecia as soluções mais inovadoras para as necessidades humanas. Mesmo quando apropriada, a natureza segue sendo uma mestra. Esse é um paradoxo que atravessa toda a modernidade. Quando saímos das vitrines europeias e voltamos ao lugar de onde essa planta nunca saiu, o território amazônico, percebemos que aquilo que o Império tentou capturar como objeto de poder sempre foi, para os povos da floresta, algo vivo, dinâmico, um ser ecológico e também espiritual. Nas águas calmas da Amazônia, a Vitória Régia deixa de ser símbolo e volta a ser relação, parte de um sistema complexo e profundamente inteligente. Lá no seu ambiente natural, a Vitória Régia seguiu silenciosamente seu curso, ensinando sobre equilíbrio, flexibilidade, leveza e interdependência. Bora conhecer um pouco mais sobre a intrigante biologia e ecologia da Vitória Régia e como a cultura dos povos da Amazônia mantém viva essa relação? Embora tenha se tornado conhecida como a maior planta aquática e flutuante das Américas, a Vitória Régia não é bem nem uma coisa nem outra. As suas folhas boiam, mas elas permanecem presas ao fundo por longas hastes que se enraizam no solo. Elas têm curiosas e impressionantes adaptações ecológicas. Suas imponentes folhas circulares de uma cor verde brilhante podem ultrapassar 2 metros de diâmetro. São protegidas por bordas elevadas que impedem o refluxo das águas sobre a superfície.
Sua estrutura interna é formada por células que têm uma forma meio de estrela que se conectam entre si e constituem um tecido poroso chamado aerênquima. Ele é capaz de armazenar ar e manter a circulação no interior das folhas, impedindo que elas afundem. Pequenos canais, minúsculos tubinhos, fazem escoar a água das chuvas, e micropelos funcionam como hipermeabilizantes naturais. A face inferior das folhas tem nervuras robustas e salientes, organizadas em um padrão fractal que vai se ramificando e que funcionam como vigas de sustentação da superfície vegetal. Esse proeminente sistema vascular é o único da Vitória régia. É uma inovação biológica que não se repete em outros tipos de lírios d'água. As partes submersas são rodeadas por espinhos que evitam que as folhas sejam devoradas por animais aquáticos. Durante seu desenvolvimento, as folhas jovens podem assumir diferentes formas que despertam a curiosidade, por exemplo, o formato de um coração. As folhas, que parecem flutuar livremente, são sustentadas por pecíolos e raízes bem fincadas na lama. Por isso, elas só se desenvolvem em ambientes de águas calmas e relativamente rasas. Os pecíolos podem ter até 8 metros de comprimento, variando conforme o nível das águas. Eles são responsáveis pelo transporte de nutrientes e a sua estrutura é flexível, é como se eles tivessem um elástico por dentro, o que permite à planta suportar os ventos e as chuvas da superfície. A gigante amazônica é comumente considerada não apenas a maior, mas também a mais forte das plantas aquáticas. Dizem que as suas folhas podem suportar o peso de uma criança sem afundar. Uma ideia que foi popularizada por algumas imagens na internet, mas que na prática é mais uma lenda do que um fato. E as vitórias régias também são frágeis. O tecido da folha entre as nervuras tem apenas 1 milímetro de espessura. Se essa superfície se rompe, a água invade os espaços internos e a planta acaba submergindo. E dependentes que são do pulso regular das águas e das cheias dos rios, elas também são especialmente sensíveis às mudanças climáticas. Nos últimos anos, as secas na Amazônia têm comprometido áreas de ocorrência significativa de vitórias régias, um problema de conservação ambiental que merece a atenção de todos. Essa engenharia da Vitória Régia existe por uma razão maior: o florescimento. Suas flores são tão impressionantes quanto as outras partes da planta. Em geral, elas florescem durante a estação das cheias, quando os lagos e os rios amazônicos estão mais altos e estáveis. Mas diferente de tantas flores que se abrem ao sol, a Vitória Régia, curiosamente, floresce somente no escuro, durante o período da noite. Sua beleza não é exibida às pressas e nem se prolonga por muito tempo. As flores têm um formato de rosácea, parece uma coroa, com cerca de 30 centímetros de diâmetro. Cada flor se abre por apenas 2 noites. Um espetáculo raro, delicado e profundamente simbólico. Na primeira noite, a flor se abre branca, exalando um perfume intenso e adocicado, que atrai besouros polinizadores. Nesse momento, ela se comporta como uma flor feminina e aí vai ocorrer a fecundação. Ao amanhecer, a flor se fecha, aprisionando esses insetos no seu interior. Na segunda noite, a flor se abre novamente, agora em sua fase masculina, cheia de pólen, com outro perfume e outra tonalidade, mais rosada. Os besouros são então liberados, carregando pólen para ir fecundar outras flores que se abrem na mesma noite. Após esse breve ciclo, as flores se fecham e submergem nas águas, dando lugar aos frutos e deixando um legado que vai fazer surgir novas vitórias régias. É quase como um espetáculo de dança entre fertilidade e efemeridade, que juntos fazem a perpetuação da vida. Os frutos da Vitória régia se desenvolvem debaixo d'água. De 4 a 6 semanas após a fecundação, se forma um fruto solitário. Cada flor dá origem a um só fruto. Ele tem uma forma ovalada, com cerca de 6 a 10 centímetros, uma consistência firme e recoberto por pequenas projeções. Quando maduro, o fruto se rompe naturalmente, liberando dezenas, às vezes centenas de sementes.
Essas, por sua vez, são pequenininhas e ficam envoltas por um tempo por uma mucilagem esponjosa que permite que elas flutuem, formando pequenas manchas na superfície da água. As sementes não germinam imediatamente. Elas aguardam o período da vazante, quando as águas começam a baixar para se fixar no fundo lodoso. E mesmo diante do ambiente adverso, com baixa disponibilidade de oxigênio e escassez de luz, conseguem germinar. A dispersão das sementes da Vitória Régia, assim, não segue uma lógica de conquista, e sim de fluxo, de espera e de relação. Bem ancorada, a nova planta nasce preparada para crescer à medida que as águas voltam a subir, recomeçando esse ciclo profundamente afinado com a hidrologia amazônica. Os frutos e as sementes da Vitória Régia também cumprem um papel importante nas teias alimentares. Diversos animais se alimentam delas, direta ou indiretamente. Peixes, tartarugas, tracajás, aves aquáticas, pequenos roedores, que também contribuem para a dispersão das suas sementes. Assim, a Vitória Régia não se reproduz sozinha, ela depende e alimenta uma rede de relações. Do ponto de vista científico, esse peculiar processo reprodutivo da Victoria amazônica é chamado de dicogamia protogênica, uma estratégia reprodutiva que evita a autopolinização e favorece a diversidade genética. Mas quando a gente observa a biologia da Vitória Régia à luz das sabedorias tradicionais, o diálogo com o mito se torna evidente. A flor que se abre somente à noite, venerando a lua, que muda de cor e que desaparece nas águas após cumprir seu papel, ecoa com a história da jovem Nayá, que se transforma na estrela dos rios. A ciência não desmente a mitologia. Pelo contrário, ela é aprofundada e é embelezada por ela. Na natureza, resistência e delicadeza coexistem, às vezes na mesma estrutura, revelando um refinado equilíbrio de forças. Tudo aquilo que a ciência descreve em termos de estrutura, adaptações e funções da Vitória Régia sempre foi percebido pelos povos amazônicos. Germinar, crescer, flutuar, florescer, frutificar, dispersar sementes não são processos apenas biológicos, eles também trazem ensinamentos profundos sobre como acompanhar o ritmo das águas e se integrar ao pulso natural da floresta. E assim a Vitória Régia marca tempos e organiza relações. Diversas partes da Vitória Régia também podem ser aproveitadas para alimentação e na medicina popular. Nada se perde, tudo circula. Tanto as folhas como as flores podem ser consumidas na forma de salada. Suas raízes são tubérculos nutritivos, razão pela qual a planta também é conhecida como cará da água. Considera-se que as folhas têm propriedades cicatrizantes, laxativas e até cosméticas, sendo usadas, entre outras finalidades, para dar brilho aos cabelos. Suas sementes, ricas em ferro, podem ser consumidas tostadas, cozidas ou estouradas como uma espécie de pipoca, por isso ela também é conhecida como milho do Rio. Na gastronomia contemporânea, diversas iguarias vêm sendo produzidas a partir da Vitória Régia. Seus pecíolos, semelhante a um aspargo, são usados para fazer conservas e picles. Além de ser fonte de alimento e remédios, a Vitória Régia também ocupa um lugar central no imaginário cultural amazônico. Sua narrativa mitológica inspira diversas manifestações artísticas, livros infantis, animações, músicas, poemas, peças de teatro, desfiles de carnaval, e segue presente na cultura brasileira de várias formas. Como vimos anteriormente, a planta que alimenta, cura e organiza a vida na floresta foi arrancada do seu território e levada para longe, posta para circular pelo mundo. Mas do mundo ela voltou para o Brasil, nosso país continental, onde ela também foi aclimatada para viver em outras regiões. Esse processo começou no Sudeste, com o trabalho do padre botânico Raulino Reitz, à época diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma figura fundamental da ecologia brasileira. Por conta do trabalho dele, que hoje podemos encontrar a Vitória Régia até aqui no sul do Brasil, uma região com um clima bem diferente da Amazônia. Em Santa Catarina, na cidade de Indaial, existe inclusive um monumento dedicado à Rainha das Águas. Inaugurado em 2002, ele se tornou um marco para a cidade,
celebra a aclimatação bem-sucedida da planta na região, não apenas como uma conquista botânica, mas também como um símbolo da perseverança e da capacidade humana de aprender com a natureza e realizar o extraordinário. Hoje em dia, essa planta vem sendo cultivada também para fins ornamentais, e tem gente até criando mini vitórias régias adaptadas para aquários. Isso amplia as nossas possibilidades de encontrar com uma Vitória Régia, além do cenário amazônico. Me conta nos comentários se você já teve essa experiência. Eu, que moro no sul, tive o meu primeiro encontro com a Flor das Águas em terras acreanas, lá para as bandas do Rio Croa, perto de Cruzeiro do Sul, em um lugar paradisíaco que eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes. Ali, as Vitórias Régias não são apenas elemento da paisagem, elas fazem parte de um território sagrado que é atravessado pela cultura ayahuasqueira. Foi nesse contexto, guiada pelo inesquecível seu Jorge do Croa, que eu aprendi que as vitórias régias, além de indicadoras dos ciclos de cheia e vazante dos rios, são também encantados das águas. Essa pessoa com quem eu criei um forte laço de amizade faleceu há poucos anos. Na sua extrema simplicidade, ele compartilhou comigo e com dezenas de outras pessoas que tiveram a honra de conhecê-lo seus profundos conhecimentos sobre a nossa natureza sagrada. Salve, seu Jorge. Muito obrigada e saudades. Foi por ali e por outros territórios vivos da Amazônia também que eu aprendi que os saberes sobre a natureza se transformaram ao longo do tempo com a mistura de influências, mas eles nunca se romperam, marcando o ritmo da vida na maior floresta tropical do mundo. A Vitória Régia tem dezenas de nomes nas várias línguas indígenas, revelando a diversidade dos grupos sociais que se relacionam com ela e que a têm não apenas como um elemento notável do reino vegetal, mas também como um ser espiritual. E é nesse contexto que a Vitória Régia revela os seus mistérios mais profundos e os seus tesouros mais preciosos. Quando a gente não separa artificialmente natureza de cultura, aquilo que a ciência chama de adaptação, que a arte chama de símbolo, passa a ser reconhecido como uma espiritualidade ecológica viva, enraizada nas sabedorias tradicionais. A guardiã das águas é uma metáfora viva da relação entre luz e sombra, pois para revelar os seus talentos ela precisa tanto da água, do escuro e da lama, quanto do sol, do calor e da luz. A Vitória Regia ensina que para florescer é preciso se enraizar, que para flutuar e fluir com a vida não se pode ser denso nem pesado demais, que é necessário abrir espaço para o ar circular, que o belo também tem espinhos e por isso deve ser tratado com respeito e cuidado. Ela ensina que a sustentação precisa ter flexibilidade para não se romper com qualquer balanço e que quando chegam as inevitáveis tempestades da vida, é essencial ter algumas válvulas de escape. Para finalizar esse vídeo, eu quero agradecer aos céus, à terra, às águas, pela presença da minha netinha Nayá nas nossas vidas e aos seus pais que a trouxeram para o mundo e escolheram para ela esse nome que carrega essas lições tão bonitas. Foi difícil fazer esse vídeo, eu achei que ia ser algo simplesinho, mas comecei e parei várias vezes. Estou completando agora quando ela está fazendo 5 meses. Tal como a Vitória Regia ensina, tudo tem seu tempo. E com o tempo de espera, a história também foi crescendo e ganhando outros contornos. E afinal, não tem fim. Porque esse nome simples e potente, relacionado a esse mito amazônico que atravessou os séculos, continua vivo, nos conectando com as nossas origens ancestrais, com uma espiritualidade ligada à natureza e com uma ecologia que não é só estudada, ela é vivida, ela é sentida, ela é cantada. Nos debates ambientais, fala-se muito sobre proteger a natureza, pensando no mundo que queremos deixar para as gerações futuras. Mas talvez a pergunta mais profunda seja outra: que tipo de filhos e netos nós queremos deixar para o nosso mundo? Nayá, nossa florzinha das águas, desejo que você possa crescer conectada com a sabedoria da natureza, caminhando com leveza e respeito entre terra, água e ar. E que a Vitória Régia, que inspira seu nome, possa encantar a sua vida e a de todos nós.
ajudando a enraizar nossos sonhos mais belos e a revelar nossos talentos para que eles floresçam abertos aos mistérios da vida. Muito obrigada e eu mal posso esperar para levar você para conhecer a Vitória Regia. Amém.